Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Eu espero que vocês estejam se cuidando, né? Estamos numa pandemia, então a gente tem que ter todos aqueles cuidados necessários, tá? Eu já posso dizer, porque eu já tomei a primeira dose da vacina, então estou me vangloriando aqui, ok? Mas vai chegar a hora de vocês, ok? Vai passar, tá? Todos esses momentos ruins que a gente está vivendo aí por causa da pandemia, vai passar. E hoje, nossa aula de geografia, a gente vai conversar sobre um tema que é trabalho. E aí eu pergunto, vocês já perguntaram para os pais de vocês que trabalham, sua mãe, seu pai, seu avô, que tipo de trabalho ele faz? Se ele é pedreiro, carpinteiro, se ele trabalha no comércio, na indústria, certo? Se ele é carteiro, se ele entrega comida, naqueles, né? Aquelas pessoas que fazem entrega de comida em moto, etc. Então, são diversos. Você já perguntou para ele? Não? Pois está na hora de perguntar. E é exatamente um dos nossos assuntos de hoje. Me acompanhe. Nossas habilidades, tá? Eu vou ler duas, porque todas elas são importantes, mas eu vou ler duas para a gente poder se sintonizar com elas. Primeiro, identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, do comércio e nos serviços. E a outra, identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola, extrativa e no cotidiano das populações. Então, veja bem, essa semana eu tive uma surpresa em casa com a minha conta de energia. Pois é, aumentou. E tinha lá, bandeira vermelha e tinha um valor, tá? A mais. E aí eu estranhei, eu disse, sim, mas eu já sabia do que era. Por quê? Nós estamos vivendo um momento crítico. Por quê? Porque a nossa energia, ela é produzida, tá? De forma hidráulica. Ou seja, a nossa energia, ela é gerada através da força da água, tá? Aí o que acontece? Quando não tem chuva, não enche os rios. Se os rios não têm água, como é que vai gerar, como é que vai movimentar as turbinas para gerar energia? E é esse o problema. Aí quando acontece isso, sabe o que o governo faz? Ele compra energia das chamadas termoelétricas. Energia nuclear. E aí, só que ela é muito mais cara. E aí quem paga a conta somos nós. Tá vendo? Como é bom a gente falar e entender sobre isso? Então vamos lá. Gente, eu tenho uma dica para dar para vocês que é extremamente importante, tá? Qual é a dica de hoje? Vai lá no seu livro, na página 73, marca aí, escreve aí no seu caderno. 73, e aí o título, que está lá no 73 do texto, é O Trabalho e os Setores da Economia. Depois, você vai pensar e responder a seguinte pergunta. Como as atividades econômicas estão divididas? Ah, professor, mas isso já é uma atividade? É uma dica. É uma dica de informação que eu estou dando que está lá no livro de vocês. Tá? Então, localiza aí para que você, depois da aula, além do desafio que tem, você cumprir esse aqui também. Tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Vamos lá. Nosso tema, Mundo do Trabalho, o Brasil na divisão internacional do trabalho. Ah, lá vem o professor Jota com os temas complicados, né, de geografia. Não, gente, tem nada descomplicado, aqui a gente descomplica, tá? Vamos lá. Olha para essa cena. Divisão Internacional do Trabalho. Aqui você tem, ó, diversas pessoas com diversas funções. Nós temos o gari, nós temos o médico, nós temos o professor, nós temos o carpinteiro, nós temos o carteiro, nós temos a secretária, nós temos o agente de trânsito, nós temos inúmeras pessoas que exercem profissões diferentes, tá? Aqui você tem a pergunta, o que é isso? Já expliquei. Então, será um acordo? A pergunta é, divisão internacional do trabalho, será um acordo de divisão de tarefas entre cada país? Será? Será que os países se juntam e dizem assim, ó, você vai fazer isso, eu vou fazer isso aqui, aí a gente junta. Será que é isso? Vamos ver. Então, são acordos. Será? Vamos lá. Como será que os países definem quem vai fazer o quê? Então, será que os países se juntam, os chefes de Estado, os presidentes dos seus países, primeiro-ministro se juntam, e aí dizem assim, olha, você vai fazer isso, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Será que é assim?
Vamos lá, vamos saber. Bom, aqui essa história começou há muitos anos atrás e começou mal. Lá quando o Cabral, Pedro Álvares Cabral, chegou aqui lá em 1500, né? 22 de abril de 1500. E aí começou toda essa confusão que a gente tem hoje. Aí aqui você tem, olha, meu iPhone está tocando. Meu iPhone está tocando. Significa dizer o quê? O que será que o Brasil faz nessa divisão? Será que nós temos divisão, nessa divisão do trabalho, há desigualdades? Há. E muita. Vamos lá. Então, o que é Divisão Internacional do Trabalho? Que é essa sigla, ó. Divisão Internacional do Trabalho. O que é isso? A Divisão Internacional do Trabalho é a distribuição da produção econômica e industrial internacional, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias. Dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da Terra. Então, olha só. Imagina o celular que você está assistindo a aula agora. Imagina a TV que você está assistindo essa aula. Você sabe de onde vieram os componentes para fabricar a TV? Ah, aposto como você disse assim, da China. É, está correto. Mas não veio só da China. Veio de outros países diferentes, tá? É como se você pega um carro hoje, aí você diz, não, o carro foi produzido aqui no Brasil. Ele foi montado no Brasil, porque na verdade, uma grande parte das peças, dos componentes que estão nos carros hoje, eles vêm de países diferentes. É como o celular, gente. Se a gente for pegar o celular, uma parte veio da Coreia, outra parte veio da China, outra parte veio lá de Taiwan, outra parte veio dos Estados Unidos, aí eles chegam aqui, junta tudo, monta o celular. Aí o que acontece? Isso que a gente chama de Divisão Internacional do Trabalho. Cada país, né, tem sua produção, sua tecnologia e fornece para um outro país para poder produzir seus produtos, ok? Vamos lá. Oi, manha. Eu gosto dessa artigo da Mafalda, eu acho bem interessante. Ela dá cada sacada, assim, bem crítica. Então, vamos ler junto? Diz assim, ó. Oi, mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? Aquelas armas de destruição? Aí a mãe dela, sei não, Mafalda. Acho que não. Por quê? É, nada especial. Só queria ser, né, linda e acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós. Ou seja, o que ela está dizendo? Quando você tem um país em que você dorme pensando que o outro país tem arma nuclear que pode disparar contra você a qualquer hora, você vai dormir tranquilo? Não. Então é isso que ela está dizendo, tá? Então, na Divisão Internacional do Trabalho, muitos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento dependem diretamente de outros mais ricos. Ah, professor, subdesenvolvido, desenvolvido, o que é isso? Calma, a gente vai chegar lá. Os países mais ricos geralmente têm maior vantagem em relação aos países em desenvolvimento, por causa de sua produção diferenciada. Então, olha só. Vamos pensar aqui. Vamos pegar o caso da vacina, tá? Gente, basicamente não, todos os produtos que são usados, já ouviram falar de um produto chamado IFA? Foi muito falado aí, está sendo muito falado, índice farmacêutico, que é aquele produto que se usa para fazer a vacina. Veio de onde? Da China. Sem ele, não é possível produzir vacina. Então, o que acontece? A China e a Índia são os dois países que detêm essa tecnologia, essa produção do chamado IFA, que é aquele produtozinho básico usado para produzir a vacina, qualquer tipo de vacina. AstraZeneca, entendeu? Coronavac, da Johnson, da Janssen, certo? Da Pfizer. Então, qualquer uma dessas vacinas utiliza os produtos vindo da China. Aí o que acontece? Para o nosso país produzir uma vacina, a gente precisa do outro país. Só que esse outro país, ele tem muito mais tecnologia que nós. Então, a gente depende dele. Então, isso na divisão internacional do trabalho se torna o quê? Os países subdesenvolvidos, que são aqueles países ainda que não têm uma tecnologia avançada, em relação aos países mais ricos. Então, os países mais ricos se dão bem
tá? Porque tem uma tecnologia mais avançada, investiram muito em educação, em conhecimento, e a partir disso eles conseguem ter esse domínio. Entendeu, né? Como a questão da vacina. Bom, esta produção diferenciada desses países mais ricos também gera riquezas distintas entre os países, sobretudo em uma perspectiva de grupo de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e os coloca em patamares díspares, ou seja, diferentes, no que se refere ao tipo de produtos que é comercializado. É o caso, por exemplo, do IFA. Todo mundo quer IFA agora, porque todo mundo quer produzir vacina, certo? Então, todo mundo depende da China, todo mundo depende da Índia. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, todos os países do mundo, ok? E aqui nós temos um exemplo. Qual é a opinião de vocês sobre a escassez de alimentos no resto do mundo? Aí cada um tem uma opinião. Aí vem um país africano. O que? Alimentos. O que? Escassez, Europa. O que? Resto do mundo, América. O que? Opinião. Então você tem aí essa perspectiva que os países que têm maior tecnologia, que conseguem avançar mais nessa tecnologia, eles acabam dominando nessa relação internacional do trabalho. Entendeu? Ó, vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina a sua mãe e seu pai dentro de casa. Quem é que manda? Pergunta aí. Quem é que manda? É sua mãe ou seu pai? Não, professor, aqui na minha casa quem manda é o papai, mas ele obedece tudo que a mamãe faz. Então, essa relação aí, né? Entre seu pai e sua mãe está correta? Quem é que se dá melhor com ela? É sua mãe ou seu pai? Ou os dois entram em consenso? E aí o que que sobra para você? Ah, para mim sobra só aquilo, né? Que a gente já sabe, que é fazer todas as atividades de casa. Além de estar fazendo essa atividade do professor JJ aqui na aula de geografia. Beleza, tudo bem. Essa é uma relação. Só que essa relação, gente, ela deveria ser equilibrada, tá? Nenhum tem mais poder do que o outro, para que os dois pudessem se entender. Na relação internacional do trabalho, é diferente. Um país tem mais poder do que o outro. Então, esse país que tem mais poder, ele tem mais poder de barganha, tá? Ele pode negociar com cláusulas que são melhores para ele. Olha aqui, tá? Olha para essa imagem. Aqui você está vendo países ricos e aqui você está vendo países pobres. Países ricos, investindo na produção industrial, países pobres, investindo em alimentação. Por quê? Porque a gente sabe que a grande maioria dos países pobres sofrem por causa da fome, como são o caso dos países africanos, ok? Os países emergentes ou em desenvolvimento, que obtiveram a industrialização tardia e que possuem economias ainda frágeis e passíveis de crises econômicas, oferecem aos países industrializados um leque de benefícios e incentivos para a instalação de indústrias, tais como a isenção parcial ou total de impostos, mão de obra abundante, entre outros. É como se fosse assim, ó. O cara vem lá da Europa, o grande industrial, aí ele diz, rapaz, eu quero investir aqui no Brasil, mas eu quero que você me dê algumas regalias, como, por exemplo, isenção de imposto. Bom, o que acontece? O Brasil, com certeza, vai fazer isso, porque o Brasil precisa daquela indústria para gerar emprego, para que as pessoas não venham a sofrer por causa da fome, por causa da falta de trabalho, ok? Nesse sentido, um exemplo que pode ser usado é a montagem de um automóvel realizada na Argentina, porém com componentes oriundos de diferentes países, como parte elétrica e eletrônica de Taiwan, borrachas da Indonésia e assim por diante. Aquilo que eu estava explicando. Na montagem de um veículo você tem diversos países, as peças vêm de diversos países diferentes. Ok? Bom, a China é o nosso maior parceiro comercial e do mundo. Acabei de falar isso também. Cria um esquema, que já é uma atividadezinha, cria um esquema que apresente a nova divisão internacional do trabalho com a China e os países da América Latina, atualmente. O que você acha? A China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Em que local aí o Brasil se dá nessa relação internacional de trabalho? Será que o Brasil se submete a esses países? Será que o Brasil depende desses países? Será que a China também depende da gente? Então tenta fazer, com base nas experiências que você já ouviu, nas experiências que você tem. Aí você tem aqui, nova divisão internacional do trabalho, América Latina, China, essa relação, né? Sempre.
A China que compra produtos do Brasil, da América Latina, e o Brasil que compra produtos da China. Bom, a classificação dos países baseadas em dados do Fundo Monetário Internacional, aqui, e da Organização das Nações Unidas. Olha só, economia subdesenvolvida. Lembra que eu ia falar sobre isso? Aqui, ó, principalmente na África, ó, continente africano aqui, ó. Economias que ainda são subdesenvolvidas, precisam avançar muito em tecnologia. Economias emergentes, o Brasil é uma, olha o tanto ó, de economias emergentes. E economias avançadas, sobretudo no Oriente, ó. Estados Unidos e Oriente, ó, tá? China, Coreias, Taiwan, etc. Índia, tá? Bom, nova divisão internacional do trabalho. Você tem aqui a metrópole, que depende da colônia, a colônia que fornece matéria-prima para a metrópole, essa metrópole transforma essa matéria-prima em produtos industrializados, que ao mesmo tempo vende para esses países, né, países desenvolvidos, em relação aos países desenvolvidos. Ou seja, os países desenvolvidos têm produtos industrializados, muito dinheiro, capital, e os países desenvolvidos são produtos semi-industrializados, matéria-prima. Por que matéria-prima? Porque eles ainda não têm capacidade tecnológica de transformar essa matéria-prima em produtos industrializados. Aí entra a tecnologia, né? Tá? As mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços provocaram mudanças no campo e na cidade. Aqui você tem, olha, trabalhador rural usando as mãos para poder plantar e colher. E agora aqui você já tem trabalhador rural usando uma máquina que faz o trabalho de 10 a 20 homens. Quem é que vai ficar desempregado? Exatamente. Com o uso da tecnologia e das máquinas, muitas pessoas que trabalhavam no campo acabam ficando desempregadas porque a máquina consegue fazer o trabalho delas com maior rapidez, tá? E com maior precisão. Infelizmente. Um dos exemplos é a nossa cidade de Teresina, que ao longo dos anos tornou-se mais urbana, com indústrias e uma variedade de serviços, além do comércio ativo. Olha só para Teresina, tá? Isso aqui é uma foto de um arquivo da Secretaria de Planejamento, lá por volta de 1940. E olha essa foto hoje. Você tem aqui um local que se transformou nisso. Então você tem uma Teresina ainda em urbanização e agora você tem Teresina urbanizada, tá? Cheia de prédios, de avenidas asfaltadas, de shoppings, gente. Até algum tempo atrás, tá? Há uns 30 anos, Teresina não tinha shopping, não. Vocês que estão aí, que são dessa geração agora de 2000, né? A 2010, porque boa parte de vocês deve ter em torno de 10, 11 anos, o que acontece? Teresina, nesse tempo, não tinha shopping, não. Pergunta para os pais de vocês, tá? E atualmente nós temos 3 aqui na cidade de Teresina, 3 grandes shoppings, ok? Então isso significa dizer que a Teresina se tornou tipicamente uma cidade urbana, ok? Bom, Teresina se destaca no comércio, na indústria e serviços. Na indústria, nós somos os maiores fabricantes de bicicletas, por exemplo. Aqui se tem uma das maiores fábricas de bicicletas do Brasil, mas não só em bicicleta, nós estamos também na indústria têxtil, fabricação de roupas, ok? Bebidas, comércio, que é muito, basta você ir no centro para você perceber, e serviços. Quais são os serviços? Serviço de saúde, educação, tá? Muitas pessoas vêm de outros estados, como Maranhão, Tocantins, Ceará, para se consultar e se tratar aqui, além das pessoas que vêm do interior do Piauí. Bom, vamos lá praticar? As imagens abaixo representam trabalhos que estão associados a cada setor de atividade econômica. Olha só. Classifico-os em serviço agropecuária, que vem da agricultura, indústria ou comércio. Olha para essas imagens. Será que isso aqui é agropecuário? Será que isso aqui é indústria? Será que isso aqui é comércio? Vamos lá saber? Vamos lá.
Serviço, tá? Tratamento dentário, indústria, comércio e agropecuária. Após como você pensou que fosse agropecuária, né? Não, gente, os produtos são, mas ele está comercializando esses produtos. Diferente, tá? Vamos lá. Transformações dos meios de transporte. Aqui nós temos alguns transportes que em épocas passadas eram de uma forma e se transformaram pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia, em grandes meios de transporte. Aqui nós temos um navio, né, uma espécie de barco antigo, e aqui você tem um grande, né, transatlântico chamado, né, que cruza esse mundão aí. E olha só, a distância entre Portugal e Brasil, nessa época, 7.482 quilômetros. Tempo médio de viagem que levava esse navio aqui aqui do Brasil para Portugal, há 150 anos, 50 dias. Ou seja, há 150 anos atrás, nesse navio, que não tinha outro, levava-se 50 dias para ir do Brasil para Portugal. E agora, nesse aqui, leva quantos dias? 14. 14 dias. Ok? Então você vê a diferença. Imagina você falar ainda com aqueles telefones da época antiga, e aí você tem aqui, ó, transformações no meio de comunicação. Por exemplo, você tem correios, você tem a televisão, né? A televisão já 4K, né? Aqui você tem o telefone, você tem o notebook, você tem os celulares e você tem, ó, os rádios, tá? E você tem a TV, como eu estou me comunicando com vocês. Então, essas formas de comunicação antigamente não existiam. Existia uma carta, a pessoa mandava uma carta aí no lombo de burro, alguém ia deixar não sei aonde, demorava dias, meses para chegar, às vezes nem chegava, e agora você manda um e-mail. Ah, professor, e-mail já está até ultrapassado, agora a gente manda um direct, a gente manda agora um zap, né? Tecnologia. Então, tecnologia, que veio exatamente para nos ajudar, mas às vezes dá uma confusão, né? E aí, gente, nós temos nas energias, nós temos a eólica, movida a vento, nuclear, que eu já falei no início, as termonucleares, que a gente está pagando até mais caro, solar, eu tenho muita vontade de colocar isso aqui em casa, vou conseguir um dia, e a hídrica, que é a energia que a gente mais usa aqui no Brasil, que é movida à água dos rios, à força das águas dos rios, né? Ok? E a eólica, tá? Olha só, quando você vê esse tipo de energia que é baseada no movimento dos ventos, que é aqui, né? Não é bem essa aqui. O que acontece? Ó, essa aqui, ó, que é a eólica. Você tem aqui grandes cataventos. Esses cataventos são movidos, porque na verdade a gente diz que é o vento que movimenta, mas eles têm uma turbina aqui, ó. E essa turbina gera energia, tá? Gera energia. E essa energia é gerada, acumulada, vai para uns transformadores, para depois ser comercializado ou reproduzida para outros locais, ok? Termonuclear são aquelas energias que a gente chama nuclear. São energias que são fabricadas à base de termoelétricas, ok? Nós temos a energia solar, que ainda é muito pouco no Brasil, cerca de 2, 3% da população do Brasil usa essa energia, então é muito pouco, nós temos 212 milhões de pessoas no Brasil inteiro, então é uma energia renovável, uma energia sustentável e uma energia que vem a preservar os nossos rios, porque aqui a gente usa sol. Gente, sol para a gente aqui do Piauí não é problema. Por que então que a gente não usa a energia solar? Porque ela ainda é cara, tá? Em outros países que não têm essa quantidade de sol, energia solar que nós temos, eles também sofrem. Eles queriam ter isso. Mas, infelizmente, nós temos muito sol, mas ainda não, de certa forma, não usamos isso, porque ainda é uma energia muito cara para ser usada e comercializada, ok? Bom, aí aqui nós temos a biomassa. A biomassa é aquela energia feita do bagaço da cana, feita do bagaço do milho, feita dos restos que sobram de alguma substância orgânica. Dá para fazer energia disso aí, ok? Bom, vamos lá então para a nossa atividade. Hoje eu trouxe dois desafios.
Um desafio 1, um desafio 2, além da dica que tem lá no início do livro. Lembra que você marcou a página 70? Então, tem nada difícil. Você vai pegar seu livro, localiza logo aí. A página 37 e a página 72. Marca aí, tá? Gente, não vá dobrar a folha do livro. Ah, peguei, né? Tem gente que pega, dobra a folha do livro para marcar. Não faça isso, porque você acaba estragando o livro. Marca com um marca-texto, uma folhinha, qualquer coisa assim. Ah, peguei. Mas não é assim que se faz, não. Tá? Então, localiza a página 37 e a página 72. Localizou a página 37? Localiza a questão 2. Pronto. Na página 37, você vai fazer só a questão 2. E na página 72, que o título é Desenvolvimento Tecnológico e Trabalho, já localizou aí? Beleza. Você vai responder apenas a questão 1 e 2, tá? O título aqui da página 37 do texto que você vai ler é os meios de comunicação. Aí vai responder só a questão 2. Tudo bem? Tem algum problema para fazer isso? Nenhum. Facinho. Localizou as páginas, está no seu livro? Facinho. Colocou lá, pergunta lá se o professor tiver alguma dúvida, para a gente poder se dar bem, tá bom? Bom, perdeu alguma aula do professor JJ, de qualquer outro professor, pede o link lá ao seu professor para que você possa assistir essa aula a hora que você quiser, no tempo que você quiser, tá bom? Só não pode esquecer de assistir minhas aulas, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, não vão deixar, porque eu não gosto de ficar no vácuo. E outra coisa, cuidado, muito cuidado, nós ainda estamos numa pandemia. Então, aquelas 3 coisinhas básicas, lavar sempre as mãos, tá? Principalmente quando você toca em alguma coisa, usar álcool em gel, quando tocou em alguma coisa, quando vai usar máscara, tá? Eu estou aqui num ambiente seguro, eu estou basicamente sozinho aqui, ó, não estou ninguém. E manter distanciamento. Beleza? Tudo bem? Tchau, e a gente se vê na próxima aula.